Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Joy by Letícia, Viva a Sua Melhor Versão. E hoje eu tô com uma convidada muito especial, que toda vez que eu a encontro eu me emociono, porque eu tenho, assim, muita gratidão. Sou fã, vou começar a chorar, da Márcia De Luca, que antes de qualquer pessoa aqui no Brasil ouvir falar yoga, meditação, ayurveda, ela já foi a precursora, né, Márcia? Estudiosa há mais de 40 anos, que trouxe toda essa ciência maravilhosa para nós. E ela é um canal de luz e que nos ilumina e nos ensina e nos inspira. Obrigada por aceitar meu convite, minha amiga amada. Eu também já estou emocionada, né, Letícia? Porque eu te olho, eu também me emociono, eu te admiro demais pela sua tenacidade, pelo seu comprometimento, obrigada. Que tudo que você faz com muita responsabilidade e entrega e coração. É verdade. Com muito amor, né? Muito obrigada, amor, Márcia, muito amor. Obrigada. E ela escreveu esse livro aqui, maravilhoso, A Cultura de Bem Viver, que eu recomendo, tá aqui. Foi o nosso livro de estudo também, né? Nós começamos a estudar, não conseguimos finalizar por motivos da minha vida, também minha. da voz da Márcia, da dela, mas é um livro incrível, incrível, que hoje nós vamos falar um pouco dele, né, de todos os ensinamentos que contém aqui dentro desse livro, né, querida? Ensinamentos básicos de Ayurveda, né, Letícia? É um livro para quem nunca ouviu falar de Ayurveda possa entender. É um livro feito de uma maneira bem suave e simples. Muito fácil para entender, exatamente. Sim. O que a gente precisa. Não adianta querer sofisticar muito a escrita e a gente não passar a mensagem, né, Márcia? Exato. E me conta por onde você anda, que tem alguns meses que eu não a vejo. Faz uns meses. Um pouquinho mais perto só do microfone. Faz uns meses mesmo que eu tô on the go. Ai, que delícia! Eu tô on the go e on the flow. Esse melhor ainda. Já que eu tive esse problema de voz e que eu tive que fechar a minha escola, o meu centro, eu fiquei com poucos segmentos. E um dos segmentos são as viagens. Então, outubro, eu levei um grupo para a Índia. Tive amigas que foram e amaram. Que Bia bom. Morandini. Ela te ama. A Rosana Cunha, a doutora, maravilhosa. A Vera, Então, outubro eu fui para a Índia. Novembro recebi outro grupo. Então, eu já fiquei outubro e novembro. Aí eu voltei para o Brasil e em dezembro eu fiquei em Nova York com a minha filha, que mora lá. A gente passou as festas em família. E começo de janeiro eu voltei para a Índia e fiquei janeiro, fevereiro e março. Uau! Então, 3 meses direto. Eu fui para aquele festival, o Kumbh Mela, que é aquele festival de 400 milhões de pessoas. Depois eu fui para a clínica em Kerala, a clínica Ayurveda, para me curar. Aí eu recebi um grupo para o sul da Índia, que até estava a Bia Morandini. Exato, ela foi. Aí depois eu fiquei 10 dias nos Himalaias, nas montanhas, sozinha, em silêncio. E aí eu tive outro grupo para o Rajastão e a gente passou o Festival das Cores, Holi, sabe? Que Holi, jogam sim, as cores. lindo. E aí deu 3 meses. Que incrível. No seu lugar favorito do mundo, né? Eu não sei se Conta a sua conexão com a Índia. Eu não sei se é meu lugar favorito, mas que eu gosto muito do Brasil também, mas é um dos meus lugares favoritos. Eu me sinto em casa na Índia, Letícia, como se fosse a minha segunda casa. Sabe, um pouco no Brasil, um pouco na Índia, e assim vai. E como que é a sua história com a Índia? Conta pra gente como tudo começou. Como tudo começou, é muito... Bom, com 27 anos, de verdade. Porque eu vivo falando que eu tenho 27 Você se sente como 27. Claro. Mas quando eu tinha 27, de verdade, eu tinha 2 filhas, eu me separei e eu tive que trabalhar porque eu tinha que sustentar minhas filhas. E eu arranjei um emprego numa companhia de exportação, a Kutia Trading, não sei se você já ouviu falar, e eu era as relações públicas da empresa, porque eu recebia todos os estrangeiros que vinham da África, da Europa, da Ásia, enfim. E um belo dia, a empresa me manda
para um país muito longínquo organizar uma feira de comércio exterior que a Cutia ia participar. E adivinha qual era o país? Índia. Eu já sei essa história, tá, gente? Mas eu quero que vocês saibam, porque é muito lindo. Nada é por acaso Nada nessa por vida. acaso. Nada. Aí, eu tinha 27 anos, quase 30, eu fui para a Índia sozinha naquela época. Sozinha? É, Uau. porque faço umas contas, eu tenho 27, eu fui com 30, eu não tinha nem nascido quando eu fui. Mas faz muito tempo que eu fui para a Índia. Algumas décadas. É. Nenhuma nem duas, algumas. Linda. E aí, eu desembarco na Índia, sozinha, aquela muvuca. Muvuca mesmo. Saí do aeroporto, era 3 horas da manhã, todos aqueles mendigos vindo pedir esmola, um caos. Eu falei, meu Deus, eu quero voltar para o Brasil. Bom, não podia, porque eu tinha o compromisso de trabalho. E, no fim, eu fiquei 1 mês na Índia, sozinha. Aí eu fiz amizade com os brasileiros que estavam participando da feira e eu fiquei bem. Mas quando a feira inaugurou, a Indira Gandhi, que era a primeira ministra naquela época, ela veio inaugurar a feira. E ela veio visitar o estande do Brasil, porque tinham vários edifícios. Era um edifício com todas as empresas brasileiras. E eu era a única mulher. E era super jovem. Então, ela foi andando e ela parou na minha frente. E fluente em inglês, né? Falando você era inglês, fluente em inglês, você? Tá. Aí a gente nunca é perfeita, né, Letícia? Mas eu me comunicava bem. Aí ela perguntou o que eu estava fazendo lá, eu falei que eu estava representando a minha empresa, e ela me perguntou com quem que eu estava, e eu falei que eu estava sozinha. E ela falou, então, às 5 horas eu vou mandar o meu assistente vir te buscar para você tomar um chá na minha casa. E eu parei para pensar, eu falei, será que é verdade? Eu estou ouvindo direito, será que eu lavei meu ouvido hoje? Todo mundo olhando para mim e eu morrendo de vergonha. Que coisa. E eu falei, imagina, ela não vai nunca mandar. Quando fechou a feira, o cara estava lá e me levou para a casa dela. Ela me recebeu e ela disse para mim, olha, eu tenho 10 minutos para ficar com você, porque eu tenho muita coisa para fazer. Imagina, a primeira-ministra daí. Gente. Mas eu vou deixar o meu assistente para você, e ele vai viajar com você todo final de semana para onde você quiser. Que loucura! E eu fiquei até gaga, não sabia nem o que falar. Presente de Deus. E eu escolhia os lugares onde eu ia, porque final de semana não tinha a feira, era só durante a semana. E aí, um dia eu escolhi ir para Rishikesh. Claro que eu fui para Agra, que é o templo do amor. Mas aí, um fim de semana, eu quis ir para Rishikesh. E eu fui para Rishikesh, eu comecei a andar pelas ruazinhas. Você já foi para Rishikesh? O único lugar que eu não fui é para Rishikesh. Eu ia falar isso agora. Você acredita até hoje para aquele spa? Amanda? Não. Ananda. Maravilhoso. Eu cheguei a marcar e não ir. Maravilhoso. Lembra? Que loucura. É o melhor. 3 vezes não fui ainda. É o melhor, né? É o que eu mais amo. Não, eu quero ir. Eu preciso ir. Bom, aí eu andava nas ruas e eu via as livrarias. E em todo lugar estava escrito Ayurveda, Ayurveda, Ayurveda. E eu pensei assim comigo, que mané é isso, Ayurveda? E eu entrei na livraria para comprar. E era tudo em hindi. Eu não sabia hindi, eu não podia comprar. Até que um momento eu virei assim. Eu virei e meu olho caiu num livro que era do Deepak Chopra. Ai, que é demais. Em inglês. Aí eu comprei o livro e ainda comprei o segundo livro dele. Ele está chegando aqui no Brasil. Ele está chegando. É que eu não vou estar aqui, eu vou estar com um grupo no Panamá, mas ele está chegando. Eu vou. Você vai? Eu vou na palestra aqui. Vai. E aí eu comprei os livros, comecei a ler e eu falei, gente, é isso que eu quero para mim, é isso que eu quero.
A solução da humanidade é yoga, meditação e Ayurveda. Bom, voltei para o Brasil e as minhas filhas tinham ido passar o final de semana com o pai. E eu estava domingo esperando elas em casa e eu não via televisão. Mas um belo dia eu digo que o meu dedo ligou a televisão naquela hora. Abre a televisão, era o Fantástico, que estava onde? No centro do Deepak Chopra, em La Jolla, na Califórnia, nos Estados Unidos, The Chopra Center for Wellbeing. Quando eu vi o centro, eu falei, é isso que eu quero fazer. Gente, eu tô toda arrepiada. Aí, olha o que eu fiz, Pode, como Letícia. o universo vai traçando e vai nos levando quando a gente se entrega, né? Eu mandei um fax, porque agora eu tô me dedando. Não tinha. Não tinha celular, não tinha e-mail. Não tinha e-mail. Era fax mesmo. Era fax. E falei, eu sou Márcia De Luca do Brasil, eu quero abrir um centro do Chopra no Brasil e eu quero uma reunião com ele. Na cara de pau. Eu não tinha nem dinheiro para ir, porque eu estava numa situação difícil naquele momento da minha separação, mas algo me fez mandar o fax. Aí eles responderam dizendo que o Deepak Chopra não atendia mais ninguém, porque já estava começando a ficar famoso, e que eles não queriam abrir o centro no Brasil. Mas se eu quisesse, eu podia ir fazer aquele programa do Panchakarma, da desintoxicação, com o Deepak Chopra. Lá? Não era com o Deepak Chopra, não. Que eu podia ir lá conhecer. Tá. Aí eu fui. Quando eu cheguei lá, eu falei, agora eu quero um encontro com o Deepak Chopra. E eles falaram, mas o Deepak Chopra não está na Califórnia. Eu falei, como que vocês me chamam para ir se ele não está? Aí ele falou, não, você vai fazer com a equipe. Fiquei super triste, mas eu falei, imagino. Vou fazer. Um belo dia, tinha meditação todo dia. Eu estava com turbante na cabeça. Porque eles não deixam lavar a cabeça. Você tem que ficar com óleo. 10 dias? Os 10 dias. Não pode. Sem lavar? Sem lavar. Depois do Shirodhara, você fica com aquele óleo sem lavar. Shirodhara é uma massagem incrível. E depois fica pingando óleo no seu terceiro olho. Não é, Márcia? Fora a massagem. Chakra, fora a massagem que você se entope de óleo de gergelim. Não podia lavar, mas você vivia de ficar sem turbante. lavar aquilo é pesado. Eles já dão um turbante para você ficar. E eu estava descendo a meditação. Não, a Márcia é roots mesmo, gente. É a raiz. Estava descendo da meditação, totalmente com turbante na cabeça, um horror. E eu estou descendo e eu sinto que tem alguém subindo, mas eu nem vi quem era. Aí eu estou descendo, pessoa subindo, a gente se encontra no meio. E aí eu olhei. Quando eu olho... Era o próprio. Era o próprio. Mas eu dei um grito que eu fiz... Ah! Is it you? Falei, é você. Ele morreu de rir. E ele pegou e falou, me dá um abraço. E ainda ele virou para mim e falou assim, que fofo. Você é brasileira? Eu falei, como você sabe? Eu achei que era pelo sotaque. Ele falou, porque é só brasileiro que faz esse escândalo, espontaneidade. Aí ele me chamou para a sala dele e todo mundo queria me matar. A secretária dele entra na sala, olha para mim e ela fala assim, você tem 10 minutos para conversar com ele e eu espero que eu não tenha que vir te chamar. Credo, que péssima. E ele rindo. Aí ele olha para mim e ele fala assim, you know, she is my boss. Ela é a minha chefe. Ele falou, ela que manda em mim. Enfim, a gente começou a conversar, falei para ele que eu queria abrir o centro do Brasil. Ele virou para mim e falou, se você realmente quer, segue o seu sonho. Nada mais. Nem sim, nem não. Nada mais. E eu não quis perguntar também, a outra no meu pé, eu fui embora. Quando eu terminei o programa, veio o assistente dele, que não era assistente, era sócio dele, que já morreu, o David Simon. E ele perguntou para mim assim, o que você quer?
um antipático, assim, o que você quer? E ele ainda me olhou de baixo para cima, que ele era baixinho. Ele me olhou de baixo para cima e eu olhei ele de cima para baixo. Do mesmo jeito que ele fez para mim, eu fiz para ele. Bom, eu falei, eu quero abrir um centro no Brasil e se vocês não me ajudarem, eu vou para a Índia, mas eu vou abrir. Ele parou, não falou nada, começou a escrever. Ele escreveu 20 livros. Uau! E ele falou para mim, estuda. Depois de você estudar... Ele escreveu o nome de 20 livros e mandou você estudar primeiro os 20 livros? Uau. Aí ele falou que se você, quando você tiver estudado, você me manda um fax e eu vou te mandar uma prova. Se você tirar 95 sobre 100, a gente conversa. Nossa, antes cruéis! Disso, não. Esqueça que a gente existe. Desse jeito? Desse jeito. Caramba, Márcia. Bom, aí eu desci, eles tinham a loja, eu comprei 15 livros, porque 5 não tinham. Comprei os 15 e vim embora. Estudei os 15. Ele me mandou. Aí eu passei o fax, falei, eu quero, pode me mandar o teste. Aí ele virou e falou, a secretária, né? Porque aí não era nem com ele, era com a secretária. Você tem 48 horas para responder 100 perguntas. Gente, que Eles mandaram loucura. por DHL e eu tinha que devolver por DHL em 48 horas. E ter tudo respondido. Imagina que loucura. Bom, metade das perguntas eram multiple choices, Tá. muito tricky. Pegadinhas. Muito pegadinhas. E eu falei, meu Deus do céu, fiquei louca para responder tudo aquilo. Não dava nem tempo de procurar nos livros de tanta pergunta que era. Mandei e nada dele me responder. Nada. Passou um mês, eles não me respondiam. Aí, de repente, um dia entrou um fax dizendo a que horas eu posso te ligar, que era a Kimberly, que era a secretária dele. Aí ela me ligou e falou, olha, você tirou 96, então, Uau. por pouco, você não bounce, você não repetiu. Bem assim. Bem assim. Mas você pode vir para o seminário Body and Mind Connection do Deepak Chopra, dia tal, e já ficar para o treinamento do Panchakarma. E eu fui. E aí, Gente, que desejo profundo esse, hein? Aí eu fiz todas as formações, levei 3 anos fazendo todas as formações dele até que eu abri o CIMA, que faz mais de 30 anos, né, que eu abri o CIMA. E aí foi. E aí, quando eu me formei com ele, eu comecei a ir para a Índia para estudar com professores indianos e outros que tinham mais tradição. Porque o Deepak, ele transformou o conhecimento de uma maneira fácil para ocidental. Uhum. E eu queria mais. Eu queria se aprofundar. Raiz, né? Mesmo. Como você falou. E aí eu fui atrás e estou até hoje, porque cada vez que eu vou para a Índia, eu vou. E eu, nesse Kumbh Mela, que eu fiquei agora em janeiro, 15 dias, eu tinha um encontro por dia com cada mestre. Que incrível. Para aprender. Porque você sabe, né, Letícia? A gente só sabe que nada sabemos. Exato. Eu só sei. Passando a vida aprendendo. E não tem fim. E o que é a Ayurveda para você? Porque você respira e vive a Ayurveda. Né? O que te atraiu de tal maneira que você teve que passar por todos esses desafios? O que foi que conectou com a sua alma? Primeiro, Letícia, eu sempre achei que nós não somos apenas um corpo físico, que a gente é muito mais do que isso. E como ensina os Vedas, o corpo é dividido em 3. O corpo físico, que é a matéria e energia, o corpo sutil, que é mente, intelecto e ego, que ocupam tempo e espaço, e um dia vai acabar, a gente vai morrer. Sim. E depois o corpo causal, que é a alma e o espírito. E que nós somos, em essência, o corpo causal. Que adquirimos um corpo para vivenciarmos as nossas experiências neste mundo. E aquilo lá, quando a Ayurveda diz que a saúde
não é apenas a ausência de doença, que é um estado de bem-estar e que vem dessa integração corpo, mente e espírito, eu falei, é aí mesmo que eu quero barrar meu burro. Exato. Aqui no seu livro, você fala uma frase que eu uso nas minhas imersões e que me impactou muito entre diversas delas, que toda doença é saudade do lar. E o lar é a nossa alma, né? O lar é a nossa Quando alma, o nosso espírito é o silêncio. Então, se você cuidar da sua essência, você Viver minimiza, a sua essência. você minimiza as doenças. Não que você não vai ter, porque vivemos um mundo onde somos bombardeados por estímulos externos que nos causam toxina. E, segundo a Ayurveda, o acúmulo de toxinas é a causa das doenças. Então, a gente vê cenas de violência, agora mais do que nunca, inspirar poluído, ouve sons decibéis além do que a gente pode aguentar, come comida com agrotóxico, sem falar das emoções, que são as piores toxinas. Então, algum dia a gente vai ficar doente. E também porque o corpo tem sua validade. É como uma máquina, e tudo que ocupa tempo e espaço tem começo, meio e fim. O corpo morre, a mente, o intelecto e o ego morrem junto com o corpo, e o que sobra, a alma e o espírito. Então, eu acredito piamente, e já acreditava nisso há 40 e poucos anos atrás. Que incrível. Porque é realmente aquilo que eu acredito. E sabe que as minhas funcionárias do CIMA sempre diziam que eu sou além do tempo, eu sou avançada. Eu acredito em coisa que ninguém acredita. Mas lá na frente, a ciência comprova. E aí as coisas começam a fazer sentido, porque as pessoas começam a acreditar. Ninguém acredita no Rishi. Rishi é o sábio da Índia, porque não tem comprovação científica. Mas hoje em dia já tem. Aliás, você que me apresentou o Bruce Lipton, que é da epigenética. Exatamente. Que eu fiquei encantada. E a epigenética do Lipton é todo o conhecimento dos Vedas. É incrível, né? Que prova a importância do nosso estilo de vida, dos nossos pensamentos. Exatamente. Eu fiquei encantada. Isso. E conta pra gente aqui a importância do ciclo circadiano. Bom, a Ayurveda diz que nós temos que viver conectados com a natureza. A natureza é uma extensão do nosso corpo. E a gente tem que obedecer os ciclos, todos os ciclos da natureza. Não é só o circadiano que nós vamos falar, mas o anual das estações, da idade, lunar, né, os ciclos lunares. E você também concorda com a antroposofia? Os setênios? Sim. Muito, né? Muito. Eu gosto muito também. É ótima, maravilhosa. Eu não tenho conhecimento profundo, mas acredito muito. Então, a Ayurveda diz que a gente tem que viver conectadas com a natureza. E o ciclo mais importante é o ciclo circadiano, que é o ciclo das 24 horas do dia e da noite. E a Ayurveda diz que cada ser humano é único e individual, e como tal deve ser tratado. Nós somos formadas pelos 5 grandes elementos que se dividem em 3 doshas. Estou falando isso para você, mas Sim, não é para você. eu sei. Porque você sabe, mas é para os seus ouvintes. Mas eu quero que todos saibam, eu sou a louca dos doshas, eu amo a Ayurveda, então exatamente, continua, por favor, que para mim, Então, cada vez que eu te escuto é um bálsamo. Vata, Pitta e Kapha. Cada um desses doshas tem suas características próprias. Então, e que a gente deve ser tratado de acordo com a nossa individualidade. Então, nada é geral. Então, por exemplo, a dieta da proteína. Coma proteína, não coma carboidrato. Não existe isso para todo mundo. É individual para cada pessoa. Quem é Vata, a dieta é de um jeito, quem é Pitta do outro, quem é Kapha de outro.
Explica um pouquinho as características de cada um, para quem nunca ouviu falar em doshas. Então, vata são as pessoas formadas por ar e espaço. Então, tem as características do ar e do espaço. São pessoas leves, são pessoas magras, como eu, assim, né? Com a mão cheia mais de veia, seca, com ossos, porque não longilínea, tem gordura, longilínea e em constante movimento. Então, fala rápido, mexe rápido. Eu sou a personificação do Vata. Do Vata, total. E criativas. São pessoas que têm criatividade imensa, um poder de comunicação grande. E que em desequilíbrio são ansiosas, agitadas e medrosas. Elas têm insegurança e medo. No desequilíbrio. No desequilíbrio. Tá. Tudo é equilíbrio e desequilíbrio. E nós podemos ter um pouquinho de cada dosha. Podemos, do Vata. Não. Temos, né? Necessariamente dos 3? Temos. Muda a porcentagem, é isso? Só que a gente tem assim, por exemplo, Vata 1, Pitta 2, Kapha 3. Exato. Então, 2 de maior porcentagem e 1 de menor porcentagem. Eu acho que eu sou Pitta, Vata. Acha? Pitta com Vata, muito de Vata. Sim. E Kapha, pouco de Kapha. Sim. É isso? Exato, exatamente. Continua. Pitta Vamos lá. são as pessoas que são magras, mas não tão magras quanto Vata, porque tem musculatura. Porque Pitta é o dosha do metabolismo, então consegue metabolizar músculo. São pessoas que têm um intelecto exacerbado, são inteligentes, são focadas, são líderes e são workaholics. Trabalha, tipo você, assim. Que tem o fogo como elemento. Isso, que tem o fogo como elemento. Em desequilíbrio, tem raiva, tem impaciência, perdem o controle, tem piti. Sim, já fui mais assim, hein? Hoje eu consigo ter mais um autocontrole, graças a Deus. Você seguir os princípios de Ayurveda, exato, que você consegue equilibrar. E Kapha, que são os elementos água e terra. Então, são as pessoas que têm uma estrutura maior de osso e também de gordura. São as pessoas que têm mais tendência para engordar. São as pessoas pesadas. Mas são as pessoas que têm teor de água. Então, o cabelo é lustroso, a pele é lustrosa, o olho brilha. Mas são pessoas que são amorosas, caridosas, compassivas. São os melhores amigos, os melhores pais, são os melhores para tratar com os outros. Todos têm suas qualidades, né? Exatamente. Que coisa linda. E o desequilíbrio são letargia, preguiça, desânimo, nostalgia e apego. São pessoas muito apegadas, mais materialistas. Tanto material quanto em pessoas. São pegadas nas pessoas também. Agora, voltando lá para o ciclo circadiano. O dia também é dividido em Vata, Pitta e Kapha. Verdade. O dia é os 3, dependendo do horário. Então, das 6 da manhã às 10 da manhã, o dia é Kapha. O dia tem as características de Kapha. Quando a natureza acorda, é tudo parado, mais lento, letárgico, mais lento. Então, é a hora onde a energia do universo está parada, do local, daquele local de manhã está parada. Então, a Ayurveda preconiza a terapia dos opostos. Você tem que inserir na sua vida o oposto daquilo que você é. Então, se de 6 às 10 da manhã o dia é Kapha e é um momento de letargia e preguiça, você deve inserir o quê? Exercício físico. Para dar uma levantada na energia. Então, todo mundo deve levantar
por volta de 6 horas da manhã, porque se passa desse horário, a pessoa já vai acordar letárgica. É verdade. Principalmente quem é CAFA. Quem não é, pode ter um pouquinho mais de letargia, mas menos. Mas você acordando antes das 6 horas da manhã, o dia rende com energia. Então, é hora de fazer exercício físico e é hora de não comer se você não tiver fome. Então, isso eu Você sei. é super a favor do jejum intermitente? Eu faço jejum intermitente há anos sem saber que era importante. jejum intermitente. Porque se você não tem fome de manhã, não é para comer. A Ayurveda fala, você tem que comer quando você tiver fome. E comer e com de 3 sol, em 3 horas é crime. Também porque acho. você load, como fala, você Enche, só sobrecarrega teu organismo. o Agni, que trabalho. é o fogo digestivo. Desgasta as células, né? Porque o Agni funciona do meio-dia a 1, né? Que é quando você deve ter a sua maior refeição. Mas continua você falando. Se tiver alguma nutricionista me ouvindo, vai querer me... Não, ao contrário. Hoje em dia, mais e mais estão vendo que essa coisa de 3 em 3 horas não tem nada a ver, que o jejum intermitente é importantíssimo. Quanto menos você come, mais longeva você vai ser. Sim, desgasta menos suas células. Ou você já está muito mais informado. Os picos de Exatamente, glicemia, isso. não ficar comendo fruta dali no lanchinho da tarde, que vai disparar a sua curva glicêmica. Acho que as nutricionistas já estão bem informadas, né? Então, Espero de eu. 6 a 10 é hora de fazer exercício e de não comer se você não tiver fome. Se tiver fome, pode comer. Tá. Se não tiver fome, não. O Pita é bem faminto, né? Muito. Eu sou bem faminta. Se você tem fome, pode comer. Das 10 da manhã às 2 da tarde é o horário Pita, é o horário, então, que o nosso metabolismo inflama. Então, é hora de fogo. A pessoa tem energia. A maior refeição do dia deve ser feita entre meio-dia e 1 hora, que é o horário de maior digestão. Que é o horário que a gente tem mais fome mesmo. A minha fome é depois das 10 da manhã. O Agni se inflama porque ele segue o ciclo do Sol. Quando o Sol está pino, meio-dia, 1 hora, o Agni está forte. Você pode comer o que você quiser, mas maior refeição. Tá. Das 2 às 6, o dia é Vata, que então é hora de fazer os trabalhos intelectuais e de criatividade. Das 2 às 6 da tarde é a hora de ter criatividade. As ideias pululam neste horário. Às 6 horas, às 18, né? Das 18 às 22, entra o horário Kapha, que é a hora de você começar a desacelerar para preparar o seu sono. Então, é hora de parar. Você pode fazer exercício físico às 6 horas também. Se você for Kapha, por exemplo, também pode fazer exercício às 6 horas. Mas o melhor horário é de manhã mesmo. E aí, aquieta, sai do computador, sai do celular, minimiza a luz, porque a luz tem que ser âmbar ou luz de vela, e se desconecta e começa a ouvir uma musiquinha, a meditar, a ler livro, começa a se aquietar. 10 horas, o jantar, o mais leve possível. De preferência uma sopa ou alguma coisa quente à noite. Eu lembro que você me falava que à noite não deve ter salada, né? Porque eu amo salada. Cru à noite. E eu amo cru. Nada amo japonês, cru. Comida cru, porque eu... Nada à noite. Mas você nada à pode noite. comer na hora do almoço. Tá. Mas também nada te impede de um de outro. Claro, é. A flexibilidade é o segredo da imortalidade. É isso então, aí. A Ayurveda diz que você não precisa comer 3 vezes por dia. Você pode comer 2 tranquilamente. Então, se você come algo de manhã, 10, 11 horas, almoça bem 1, 2 horas, não precisa mais comer. Pode tomar uma sopinha ou um shake, qualquer coisa leve à noite. 10 horas, cama, porque 22
entra novamente o pita, que vai te dar energia. Então, muitas pessoas, às 10 horas, se não estão na cama, elas começam a perder o sono. E aí vão atacar a geladeira. Isso acontece comigo. dá Se eu fome. não dormir até as 10h30, às 11 eu tô atacando a geladeira. Exatamente. Ai, que Ataca a horror. geladeira. Pego um iogurte com mel. Eu tenho que dormir até as 10, 10 e pouco. Então, Incrível. 10 horas tem que estar na cama, Olha. porque é o momento, como o metabolismo está acelerado, é o momento de rejuvenescimento celular. As células vão se rejuvenescer enquanto você está dormindo, aproveitando a força do metabolismo. E não adianta dormir mais tarde, você não acorda igual. Eu, pelo menos, não acordo igual. Exatamente. É o tal do jet lag social, né? Sim. Então, daí você vai dormir meia-noite e pouco, 1 hora, e ainda tomou um vinho. Juro, Márcia, eu não acordo igual. Não acordo igual à noite que eu me preparei e dormi gostoso e posso acordar às 5h30 da manhã, eu acordo melhor. E no outro dia que eu dormi meia-noite e meia, 1 hora, eu posso acordar às 9 da manhã, eu não Sim. acordo bem. Sim, e tem Olha outra que coisa, né, Letícia? Quanto mais a gente faz isso, mais o corpo rejeita. Então, antigamente, era casada com um marido italiano, eu bebia Nossa, eu sei bem. champanhe, vinho. Muita vida social. Hoje em dia, o meu corpo rejeita. Eu acredito. E aí eu tomo um pouquinho, já está suficiente. E isso a gente vai entrando num modus vivendi de tomar conta da sua saúde. E daí, das 2 da manhã às 6 da manhã, é horário Vata, que é o horário do REM sleep. Sabe o REM? Que é aquele o sono, movimento aquele REM, dos olhos. do movimento Dos rápido, olhos, rápido, dos olhos, sei. que é a hora de fazer a regeneração neuronal. Das 2 às 6. Tanto que é comprovado que quem tem turno noturno envelhece mais rápido do que quem dorme à noite. Olha. E aí, 6 horas da manhã, você tem que estar preparada para despertar sem despertador. Naturalmente. Acordar Com a luz do sol. naturalmente, com a luz do sol. Isso é o ideal de vida. Isso é o ideal de vida. Agora, você sabe que, por exemplo, eu gosto de ler livros de estudos pela manhã. 6h30, 7 da manhã, parece que eu aprendo mais. Ótimo. E antes de deitar, eu não levo nada que vá me instigar a aprendizado. Daí é Sim. tipo um outro tipo de livro, um romance, Sim. um suspense, Sim. uma coisa gostosa, tipo um livro assim. Mas à noite eu não consigo aprender. Eu não fixo à noite, eu só fixo pela manhã. Tem alguma coisa a ver? Não, também é muito individual. É muito individual isso. Muito individual. Porque logo cedo pela manhã é horário CAFA, que você está tranquila. Então, isso ajuda. Isso ajuda, né? O aprendizado, no meu Sim. caso, ajuda Sim. muito, muito. E como que as pessoas percebem os doshas? Então, eu sei que eu tenho predominância de pita, eu tenho vata bastante, né? Porque estou sempre em movimento, criatividade, Esse negócio agitação. descobrir o que é muito tricky, né? É muito tricky, né? Porque- Você tem, nesse livro, gente, tem um questionário. Sim. Que ajuda muito a você descobrir qual é o seu dosha, para você ter um estilo de vida compatível com o seu dosha. Mas, que na muda a vida, realidade, né, o Márcia? que eu aconselho é fazer uma consulta Com com o médico Ayurveda. um terapeuta ou um médico de credibilidade. Tá. Porque é muito delicado, é sutil. A pessoa não consegue detectar tudo. Então, é sempre bom fazer com um médico ou um terapeuta. Tá, e no seu Instagram você indica, se as pessoas quiserem entrar em eu contato? sempre indico o Ricardo É o Ricardo, Balsimelli, né? que é É. o meu querido, que eu acho Onde que o Ricardo está atendendo ele agora? está atendendo numa clínica na Rebolsinhas. Tá, Tá? Depois você pode pôr posso colocar. Ricardo Balsimelli. Balsimelli. E Tá. tem a Bruna Fornazari, que é a companheira do Ricardo, que é a Eu fui na nutricionista. Bruna. Muito boa. Que é legal. Eles são E muito aí bons. os dois também fazem consulta em conjunto, que eu acho super bom. Porque aí já você fiz já com eles, recebe eles são bons. um plano de vida. De vida, de alimentação, de exercício, tudo pro seu dosha, né? Sim. Pro seu biotipo, né? Sim, exato. É muito E também tem que prestar atenção, né, Letícia? Porque vai mudando.
Um dia você pode ter mais uma coisa, outro dia. Eu senti bastante mudança em mim. Isso acontece, Sim, então, de ao longo da variando? vida muda várias vezes. Ah, Com a idade vai mudando. eu senti, eu já acho que eu já fui muito mais pita, hoje eu tô mais vata, Você está mais mais equilibrada. cafa. Pode ser. Eu não digo mudando. Você está equilibrando o que estava em desequilíbrio. Pode ser, pode Porque ser. dosha, sabe o que quer dizer dosha, a palavra dosha? Desequilíbrio, né? Aquilo que está em desequilíbrio. É. Então, a gente entende o dosha da pessoa pelo desequilíbrio. Aí conta aquilo do nascimento, que é, como que tá, não tá me faltando a palavra? Prakriti e Vikriti. Ai, conta, eu estudei isso quando eu fiz a minha formação. Aliás, quando eu fui fazer minha formação, Márcia, você acha que eu vou dar conta? Lembra? Claro 200 que horas deu de yoga, conta. Ayurveda. Eu não vou conseguir. Na época, eu me rotulava como fibromialgia e eu deixava as dores tomarem conta de mim. Hoje, eu nem lembro que eu tenho fibromialgia, até isso melhorou. Que Hoje eu me maravilha. desafio o meu corpo. Eu falo, não, você vai dar conta. E não é E que deu dou. conta. E aí eu dei conta, e a Márcia, não vai, você vai dar conta, né? E aí eu aprendi muito dessa filosofia, e me encantei. Mas conta um pouquinho pra gente, para as pessoas entenderem. Bom, então, todo mundo tem um pouquinho de vata, de pita e de kapha. Então, vamos supor um casal que vai querer ter um filho. Na hora da concepção, o espermatozoide do pai carrega em si as características de vata, pita e kapha do pai. O óvulo da mãe carrega em si as características de vata, pita e kapha da mãe. Quando eles se juntam no útero, que formam um embrião, aquele embrião vai ter a porcentagem específica de vata, pita e kapha da mistura do pai e da mãe. Naquele momento é formada a prakriti, a natureza do bebê. A essência do A bebê. essência do bebê. Natureza mesmo, prakriti, a natureza do bebê. Tá. Ou seja, a constituição perfeita dele. Porque o perfeito não é ter 30% de um, 33% do outro, 33% do outro. É você ter equilíbrio nas porcentagens da sua natureza, Que bacana. daquele momento da concepção. Depois, quando o bebê nasce, ele nasce com a prakriti, perfeito. Só que ele entra no mundo e vai ser bombardeado pelos 5 sentidos. Que são nossos receptadores, nossas antenas parabólicas, Os né? 5 sentidos. Como a gente percebe que o são mundo. Os canais de comunicação com o mundo. E as toxinas são captadas pelos sentidos. E começa a enfrentar emoções. A criança começa a ter ciúme, a ter insegurança, o que não tinha quando estava no útero. E aquela prakriti, as porcentagens da prakriti começam a receber influência de vikriti, da deturpação do mundo em que vivemos. Então, aquela porcentagem ideal começa a mudar. Quando o bebê, a criança, eles têm uma propensão de ter kapha presente, porque eles ficam lá quietos, eles comem, eles dormem. Então, infância é uma idade, é um período de kapha. Depois da adolescência, e quando começa a se tornar adulto, é pita, que a realização é estudo, trabalho, realização. E quando começa a terceira idade, vai entrando em vata, que é a secura, né? A secura de vata já é o dosha de você ter uma introspecção maior para encontrar o seu equilíbrio. E aí vai mudando ao longo da vida. A gente muda no outono, no verão, nas estações do ano, a gente muda. É incrível. Se você está perto do mar, as marés te influenciam também. E uma coisa que eu acho lindo que você fala, que cada um é como uma onda
nesse grande universo que é o mar. Nós somos nenhum é igual ao outro. Como que você pode aconselhar as pessoas na autoaceitação? Não querer a vida, ainda mais com o Instagram bombardeando, não querer a vida do outro, não desejar ou querer aquele corpo e gostar do jeito que você é. Eu falo que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, assim, ele tem um plano perfeito para cada um, um propósito, e por isso que você é assim, que eu sou assado, cada um é um. Sim. Mas, às vezes, a gente quer ter aquele cabelo, aquele corpo, aquela situação, aquela família, aquele... Então, como que você poderia aconselhar as pessoas aqui em relação à autoaceitação? Na realidade, Letícia, eu acho que a medicina Ayurveda é extremamente eficiente nesse sentido. Porque se você parte do princípio que cada ser humano é único e individual e que não existe uma fórmula única, você é o que você é. E aí, o que você é um presente do universo para você. Deus, ou quem quer que seja, como você quiser chamar, uma força maior do universo, te fez a imagem e semelhança do perfeito, do Deus. Então, a gente tem que aceitar. Não tem como não aceitar. É uma ingratidão não aceitar. A gente tem que ter gratidão por ser o que você é. Exato. Porque quando você é magra, você quer ser mais cheia. Quando você é gorda, você quer ser magra. É uma eterna insatisfação, né? So what, gente? Por favor, pelo só a amor gratidão de Deus. ajuda na autoaceitação, né? E daí você trabalha e se compara só com você e só melhora com você, né? Não vai se comparar com o outro, compara Sim. com a sua evolução. Você já ouviu falar da Dr. Shona Shapiro? Ela Já, claro, você também já me indicou que eu a amo. Shapiro. Ela é professora de psicologia da Excelente. Universidade de Santa Clara. Ela escreveu um livro que se chama Good Morning, I Love You. Não sei se é Good Morning, I Love You, mas é acordar de manhã, olhar no espelho, olhar nos seus olhos e dizer I love you. Dá um high five, né, pra você. Quem foi a outra que falou do high five? Agora me sumiu o nome também, gente. Que ela fala, vai lá, dá um sorriso, dá um high five. Tipo, tamo aqui, tamo juntas, tá tudo certo. Olha, I love you. Você é um must. Eu quero ser a cada dia melhor. Isso, é bacana. A gente se propor a ser a sua melhor versão. É isso aí. Aliás, isso aí. cadê? Mostra aqui, ó. Viva a sua melhor versão. Quer ser você mesmo. Quer ser você mesmo. Se trabalhando diariamente, se evoluindo. Todos os dias, prestando atenção em hábitos, trazendo hábitos bons, se amando, Sabe se o valorizando. verbo que eu uso? Escrutinar. O que é escrutinar? Escrutinar é observar atentamente. A gente tem que se auto-observar atentamente. 24 horas por dia. Perceber as emoções naquele dia, fazer um diário das emoções. Perceber, eu falo, você vai no ambiente, percebe como você voltou. Percebe essa comida, se te deu energia ou se te deu refluxo. Auto-observação. E sem julgamento. Só observando. Com discernimento. Então, aqui é hora da gente não deixar o ego comandar. O ego é importante porque nos dá o impulso da ação, a nossa autoimagem. Mas o ego domina a gente. É verdade. É tudo os comandos da sociedade que o ego te impõe. Você tem que fazer o que a sociedade preconiza. Então, tem que ser magro? Tem que ser magro. Coitada dos cafas que são mais cheinhos, que tem que ser magros. A Gisele Bündchen jamais vai ser a Kate Winslet. E a Kate Winslet jamais vai ser Gisele Bündchen. E são as duas lindas. É verdade, da sua maneira. Da sua maneira, são as duas lindas. Então, a gente tem que observar como a gente é e esculpir a nossa melhor versão e não querer ser o outro. É isso. Isso é uma autoestima muito baixa, você querer ser o outro. E qual é a dica que você dá para melhorar a autoestima? Aceitar Quem você é e achar que você é o máximo do jeito que você é.
É isso aí. É que às vezes lá de trás, na infância, seja o que for, foi tão, não foi elogiada, foi tão desmerecida, Aí foi tem, tão então tem que fazer um trabalho, né, pode Márcia? fazer Tem uma que fazer terapia uma que é terapia muito que ajuda muito bem-vinda, também, né. E mas, lembrar das coisas que você já foi construindo, né, até aqui. Eu acho que quando a gente valoriza cada conquista, ajuda muito a gente começar a se claro, gostar mais, não e é? meditar, e meditar. E Meditar. outra coisa, Letícia, eu agora sou formada pelo HeartMath Ai, me Institute, conta você desse sabe? Heart Math, exato. E o HeartMath tem como objetivo abrir o coração da humanidade para o amor e para a compaixão. Eles têm um dizer que é assim: ah, let's make love viral. Let's make Que love go lindo. viral. Como se viral. fosse viralizar o amor, como se fosse um vírus que todo mundo se contagie por E ele, pelo quando amor. Ai, que eles lindo! ensinam uma técnica de abertura do coração, várias técnicas, para abrir o coração, para unir a inteligência do coração com o cérebro, Que lindo. porque é comprovado cientificamente, porque o HeartMath é um instituto científico de médicos, que o coração manda mais mensagens para o cérebro do que o cérebro para o coração, e que quando você traz coerência nos batimentos cardíacos, você melhora todos, você autorregula todos os seus sistemas, inclusive a autoestima. Não, e que lindo! E para isso o que ajuda é a meditação e a respiração, né? Sem dúvida. Para acalmar, para Sem você dúvida. trazer essa coerência cardíaca. Exatamente. E aí você vai escutar a voz do coração Sim. e não a sua voz do ego. Então, é se conectar com o coração para elevar a autoestima, olhar no espelho de manhã e falar, I love you. Que lindo! I love you, Márcia! I love you too. Muito. Muito! Muito, muito. Muito! Eu quero ficar horas com você. Eu amava nossas aulas. E na sua casa, a casa dela parece um templo sagrado. É, eu Né? adoro. É, minha casa linda, adoro. E assim, sei lá, nem sei, me emociono. I Vamos, love de vez em you. quando, Vamos, se você vamos quiser, voltar para as nossas aulas. apareça pra um Vamos, papo. vamos. também. No meu templo sagrado. Exato. Linda, escolhe um olhinho aqui. Você viu que eu tô fazendo uma collab com a Bright Side? Que Ai, ela a te ama, a Bright Side, Cami. Eu que amo elas muito. Eu acho. E nós estamos desenvolvendo esses sprays Que para tá cada escrito? chakra. Qual que é? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, Eu quinto, quero sexto. do Qual que você coração. quer? Ah, claro, sabia. Tá maravilhoso o aroma. Sente. Vê se você aprova, Delícia. tá? Delícia, delícia. Tem alguma técnica para coerência cardíaca que você consiga ensinar agora para a gente finalizar, para as pessoas terem e praticarem? Sim. Então vamos lá, gente. Então, eu vou ensinar uma técnica que não precisa nem fechar os olhos. Tá. Pode ser feita on the go. On the go. É, Uau. mas pode fechar os olhos também. Tá. Então vamos lá, já vi que você fechou o seu. É, que eu adoro. Então vamos lá. Sentem-se com a coluna ereta, os olhos fechados. E traga a sua atenção para o momento presente, para o aqui, para o agora. E observe o seu corpo. Observe os sinais do corpo, observe os pensamentos, observe as emoções. E aquiete-se. E agora traga a sua atenção para a sua respiração e comece a respirar de uma maneira mais longa e profunda do que o normal. Ao inspirar, o corpo sobe, o peito sobe. Ao expirar, o peito desce. Coloque as mãos na região do coração. Sinta o seu coração e respire através do coração em um ritmo igual, na inspiração e na expiração. Inspirando e expirando ao mesmo tempo, um tempo que seja confortável para você. E observe, respirando pelo coração
em tempos iguais. Visualize o seu coração respirando. E agora você traz uma emoção da gratidão. Agradeça profundamente por algo ou por alguém. Sentimento verdadeiro e profundo de gratidão. E abra os olhos quando você quiser. Obrigada. Gratidão. Gratidão. Então, Letícia, a técnica é isso, é você se conscientizar do coração, respirar mais lento e mais profundo, um tempo que seja confortável para você em tempos iguais. Inspira e expira pelo mesmo tempo. E no final, traz a gratidão. Esse é o exercício básico do HeartMath para abrir o coração. Que lindo. Obrigada. Eu já venho praticando, acho que intuitivamente, sem saber. Que lindo, Márcia. Te amo. Te amo Agora, também. Obrigada. Agora, uma frase que você colocaria no outdoor, assim, para deixar para as pessoas naquela câmera. Que haja paz entre os homens, que haja harmonia entre os homens, que haja alegria entre os homens. E que cada ser humano encontre o amor e o poder do amor no seu coração. Namaskar. Amém. Ai. Te amo. Obrigada a todos que estiveram aqui conosco. Realmente foi muito especial esse episódio. Gratidão.